Olá, meus irmãos, membro do grupo Estudo Bíblico Básico. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero desejar a todos uma excelente noite, na graça e na misericórdia de nosso Deus. Amados, diletos irmãos, eu havia dito para vocês que hoje estaríamos iniciando um estudo bíblico, ou seja, nós estaríamos fazendo uma análise do Sermão da Montanha, como é conhecida a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E para começar este estudo, eu estarei indo passo a passo, versículo por versículo. Mateus capítulo 5, versículo 1, até o versículo 3. Eu não vou passar do versículo 3 por enquanto. Então nós hoje estaremos conhecendo os pensamentos de Jesus. A Bíblia diz, Jesus, pois, vendo a multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Muito bem, amados. Somente esses 3 versículos. Então nós hoje vamos começar uma peregrinação, uma jornada dentro da palavra de Deus para conhecer o maior sermão de todos os tempos. Sermão proferido pelo maior pregador, o Filho unigênito de Deus. Então, qual teria sido a reação das pessoas enquanto ouviram as palavras iniciais do sermão de Jesus Cristo? Falar de felicidade já seria um bom assunto para iniciar qualquer tipo de discurso. Quanto mais uma proclamação ou um sermão proferida pelo próprio Filho de Deus. Sabemos, amados, que o ser humano vive em busca constante da felicidade. Talvez as variações se deem quanto ao que faz as pessoas felizes. Talvez eu possa ser feliz com aquilo que eu tenho e você ser feliz com aquilo que você não tem. E foi exatamente nesse ponto que Jesus tocou. Ele faz uma proclamação para pessoas a quem ele se refere serem muito felizes. São justamente as mais infelizes no conceito de um mundo secular. Então, o Senhor Jesus apresenta um novo conceito de felicidade, somente experimentado pelos cidadãos do reino dos céus. Jesus começa seu discurso dizendo, bem-aventurados. Quem é que tem ouvido falar de Jesus de Nazaré, o unigênito Filho de Deus, e sabendo um pouco acerca do que ele ensinou, não está familiarizado com as mensagens chamadas bem-aventurança, que dão início ao Sermão da Montanha.
esse Sermão da Montanha é cheio de simplicidade, simplicidade de palavras, e a profundidade de ideia desse sermão tem atraído cada nova geração de cristão, além de muitas outras pessoas. Quando me refiro a cristão, eu não estou falando sobre uma igreja chamada crente, não. Estou falando cristão, de um modo geral, as igreja católica, ortodoxa, nós que somos chamado cristão porque aceitamos a Cristo como sendo o Senhor e Salvador da nossa vida. Quanto mais, amado, exploramos os sermões de Cristo, o sermão da montanha, mais fica por ser explorado. Esse sermão é cheio de riqueza. São riquezas imensuráveis. Não podemos sondar sua profundeza. As bem-aventuranças descreve o caráter, o equilíbrio, demonstra o povo cristão. Não existe dentro desse conceito de Cristo 8 grupos separados, 8 grupos distintos de discípulos. Por que 8, presbítero? Por que 8, irmão Gregório? Nós vamos conhecer 8 mensagens falando sobre bem-aventurança. Então, alguns dos grupos são manso, enquanto outros são misericordioso, e outros ainda chamado para suportar perseguição. São antes 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas que ao mesmo tempo são mansas, são misericordiosas, são humildes de espírito, limpas de coração, chora, tem fome, são pacificadores e alguns são perseguidas. Então nós vamos ver no Sermão da Montanha que cada cristão que possui uma dessas 8 qualidades foi declarado bem-aventurado. Quando eu digo cada cristão ter uma destas 8 qualidades, é porque um cristão dificilmente vai manifestar as 8 qualidades. Então, nós vemos que a Bíblia nos traz, na linguagem de hoje, a tradução acerca da bem-aventurança. O que significa bem-aventurança? Significa extremamente feliz, ou seja, felizes os que... Então nós vemos, amado, que diversos comentaristas bíblicos têm explicado que essa palavra constitui a receita de Jesus para alcançarmos a felicidade, ou seja, para a felicidade humana. Então vamos examinar, amado, vamos examinar cada uma das bem-aventuranças proferido pelo mestre dos mestres. Primeiro, a bem-aventurança dos destituídos de autossuficiência, ou seja, os pobres de espírito. O primeiro grupo de pessoa a quem Jesus se refere como sendo felizes são os pobres de espírito, que está no versículo 3. Quem seriam essas pessoas? Muito tem interpretado que Jesus estaria se referindo àqueles que viviam dentro da linha de escassez, ou seja, de uma escassez financeira.
Mas nós sabemos muito bem que uma, há uma diferença, há uma discrepância, pelo menos nessa conotação, conotação verbal entre as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus e as bem-aventuranças do Evangelho de Lucas. Então, assim Lucas diz: bem-aventurado vós os pobres, Lucas 6, verso 20. Enquanto que Mateus declara: bem-aventurados os humildes e pobres de espírito, Mateus 5, verso 3. Por causa disto, alguns comentaristas argumentam que a versão de Lucas seja a versão original e que Jesus estava se referindo aos pobres do ponto de vista social ou sociológico. Mas, meu irmão, minha irmã, estaria Jesus se referindo apenas à pobreza material? Estaria ele se referindo somente para aqueles que não tivessem uma capacidade de compra? Parece-nos que não. E podemos deduzir isso porque as outras 7 qualidades por ele mencionado também são espirituais. Então Jesus, quando se refere dizendo bem-aventurado os pobres de espírito, ele está falando sobre algo espiritual e não sobre algo material. No princípio, ser pobre significa passar por necessidades materiais, mas gradualmente, porque as necessidades não tinha outro meio de suprir. Então, dizia que era uma pobreza, os pobres recebem agora uma compensação espirituais e passou a ser identificado como sendo uma pessoa humilde de Deus. Como não tinha como comprar ou prover por si mesmo o seu sustento físico, o desprovido dependia somente de Deus. Nesse sentido, Davi, o maior rei de Israel, Davi que foi o maior monarca de Israel, ele se intitulava uma pessoa pobre e necessitada, no Salmo 40, verso 17. Então estaria Davi passando dificuldade financeira? Estaria Davi sem dinheiro? Sendo o maior monarca de Israel? Davi, quando morreu, ele deixou tudo preparado para a arca. Todo o ouro, a madeira, tudo estava preparado para construir o templo de Deus em Israel. Davi deixou uma grande riqueza. Então, Davi não era pobre. Ele não era necessitado. Dificilmente essa palavra quer passar a ideia de pobreza material. A pressão do inimigo sobre si fez todo pobre em geral, muitas vezes levando-nos a sermos pobres espiritualmente, como foi o grande rei Davi. Davi, ele mostra as características que todo pobre em geral contém: uma dependência. Davi dependia de Deus. Nós podemos ter uma fortuna, amados, mas se nós não tivermos Deus, então nós seremos nu e pobre.
Com base nisso, podemos afirmar que todos aqueles que enxergam sua dependência de Deus são pobres de espírito, ou são humildes o suficiente para não se apegarem a qualquer autossuficiência. Então Jesus afirma, já tem a sua recompensa aqueles que se firmam na sua autossuficiência. A sua autossuficiência, eles recebem a sua recompensa. E então as pessoas para entrar no reino dos céus, ele precisa ser humilde de espírito ou pobre de espírito, como o próprio Jesus já inaugurou o reino ao vir ao mundo e fazer sua obra, para manifestar essa obra neste mundo. Não há confusão nenhum em entender que, de certa forma, o reino já era uma recompensa presente para os pobres. Portanto, a pobreza a que Jesus se refere nas bem-aventuranças são condições espirituais. São os pobres que ele declara bem-aventurado. Tão somente este recebe o reino de Deus. Pois o reino de Deus que conduz à salvação, ele é um dom absoluto de graça, ou seja, um ato imerecido. Tem de ser aceito com dependente humildade. Tem que ser aceito como se uma criança estivesse aceitando isso. A bem-aventurança dos humildes de espírito é que eles se tornam participantes do reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, eu estarei falando amanhã sobre aqueles que choram. Ou seja, onde a Bíblia diz, bem-aventurados que choram, os que são quebrantados, os bem-aventurados de corações quebrantados. Que Deus vos abençoe. O estudo bíblico de hoje é apenas um início de uma jornada. Provavelmente eu estarei voltando amanhã, não sei se é pela manhã ou à noite, dando a segunda bem-aventurança pronunciada pelo Senhor Jesus. Que Deus vos conceda uma excelente noite na paz de Cristo Jesus. Amém e amém.